Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Este ano aqui estamos estudando o livro do Novo Testamento. Esta é a segunda aula, a segunda lição, e nós entramos no capítulo 2 do livro de Mateus e do livro de Lucas. E o tema é Viemos adorá-lo. Bom, estudaremos os seguintes tópicos. Há muitas testemunhas do nascimento de Cristo. Os pais podem receber revelação para proteger sua família. Mesmo quando era jovem, Jesus se concentrava em cumprir a vontade do Pai. Como ajudar crianças e jovens a crescer em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Eu convido você a se inscrever nesse canal se você gostar desse conteúdo. Deixe aí o seu like, ative o sininho para receber as notificações e o seu comentário no final do vídeo é muito importante também. Bom, primeiro tópico, há muitas testemunhas do nascimento de Jesus Cristo. Bom, acho que essa é uma das histórias mais famosas, é a história mais conhecida de toda a humanidade, a respeito do nascimento de Jesus Cristo. E a respeito dessa história tiveram muitas testemunhas. Uma delas foram os 3 reis magos, e nós vamos aprender aqui, lendo Mateus 2, de 1 a 3, diz: E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Então, havia um rei chamado rei Herodes que estava preocupado com essa história do nascimento de um novo rei. No versículo 4 a 6, ele continua: E congregados todos os principais dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde haveria de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: Em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então aí nós vemos as profecias relacionadas ao nascimento de Jesus Cristo. Continuando, então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Então, o rei estava preocupado referente a esses comentários, né, de que haveria de nascer um novo rei, ali sabendo que os magos estavam indo a caminho do encontro, né, do nascimento de Jesus Cristo. O rei Herodes foi lá, chamou secretamente os magos e queria saber melhor a respeito dessa história, o que estava acontecendo, né, e de que momento que essa estrela apareceu para eles. E, enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-me, para que também eu vá, eu adore. Então, o rei Herodes queria ter as informações trazidas pelos reis magos, para que ele pudesse ir também junto a Belém, para saber exatamente o que estava acontecendo e achar ali Jesus Cristo. E tendo eles ouvido o rei, né, quando os reis magos ouviram o rei Herodes dizendo isso, olha o que aconteceu. Foram-se, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Então, eles deixaram ali o rei Herodes, eles seguiram a estrela, eles foram adiante, seguiram o seu caminho, seguindo a estrela ali que estava guiando e orientando eles do local exato onde nascera o menino Jesus Cristo. No versículo 10 a 12, e vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhes ofertaram dádivas, sendo ouro, incenso e mirra. Então, esses foram os 3 presentes que os reis magos levaram para Jesus Cristo: incenso, ouro e mirra.
e sendo por divina revelação avisados em sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Então, eles receberam uma revelação que eles não deveriam voltar aí junto ao rei Herodes, porque o rei Herodes tinha outras intenções que nós vamos descobrir aqui, estudando os versículos. No capítulo 2 do livro de Lucas, né, complementando a história do nascimento de Jesus Cristo, do versículo 7 a 10, diz assim: e deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, essa foi a maneira com que Jesus Cristo nasceu, né? Colocando, após o seu nascimento, sua mãe colocou ele numa manjedoura, e sabemos que também não havia lugar para eles se hospedarem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Então, olha que eles sendo apresentados aqui, né, ao anjo que apareceu para eles, trazendo informações para que eles não tivessem temor. Pois hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então o anjo ele veio e revelou para todas as pessoas que havia nascido o Salvador Jesus Cristo, que seria o Senhor. Eis que vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu um anjo com uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então, esses são os sinais e os acontecimentos que foram testemunhados aqui durante esse período do nascimento de Jesus Cristo. No versículo 15 até o 18. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para com o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Então, nós vemos aqui, tanto no livro de Mateus, como Lucas, testemunhando sobre o nascimento de Jesus Cristo. E aqui é a história dos reis magos. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Então, eles foram lá, testemunharam com seus próprios olhos e saíram falando para as pessoas aquilo que eles tinham visto. Bom, o que a gente aprende e o que a gente pode refletir com esses ensinamentos de Mateus 2 e Lucas 2. Ainda tem mais aqui para a gente aprender. Mas o que a gente aprende é, antes que as pessoas fossem adorar o menino Jesus, elas o procuraram. Então, eles tiveram ali os sinais, né? Foram guiados por uma estrela, e eles começaram a procurar antes de adorar, né? Eles procuraram saber aonde estava Jesus Cristo. E por que é significativo que essas testemunhas de Cristo tenham vindo de várias camadas da sociedade? E como podemos seguir o exemplo delas? Então, as testemunhas do nascimento de Jesus Cristo não foram apenas os 3 reis magos, né? Mas foram muitas pessoas que vinham de várias camadas da sociedade. Isso significa pobres, pessoas de classe média, ricos. Então, diversos tipos de pessoas testemunharam esse nascimento de Jesus Cristo. E aí ele pergunta, como podemos seguir esse exemplo? Então, ou seja, não tem distinção de classes. A Igreja de Jesus Cristo, todos são bem-vindos. Não importa a sua classe social, o seu grau cultural, não importa. Você sendo um filho de Deus, você é bem-vindo ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, todas as camadas da sociedade, seja pobre, seja de classe média ou rico, todos eles são bem-vindos e o Senhor espera que vocês possam, assim como cada um de nós, né, eu me incluo, procurar a Jesus Cristo, assim como fizeram os 3 reis magos.
E a última pergunta é: quais são algumas das maneiras pelas quais podemos procurar Cristo? Então, às vezes as pessoas ficam se questionando, né? Se eu não encontro uma estrela que me guia para poder me levar até Jesus Cristo, assim como foi feito com os 3 reis magos. Não vai, provavelmente, aparecer uma estrela para você no céu, para que você possa ser guiado. Mas talvez possa aparecer um amigo, talvez possa aparecer uma mãe, um pai, um irmão, uma pessoa que vai te aconselhar, vai conversar com você ou vai fazer um convite para que você possa ir num domingo até a igreja, adorar a Jesus Cristo, saber mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Os missionários existem hoje no mundo todo, sendo essas estrelas que estão aí guiando as pessoas para que elas possam se aproximar de Jesus Cristo. Então, os missionários, assim como cada um de nós, temos essa bênção de poder ser um exemplo e um guia para muitas pessoas que não sabem onde encontrar Jesus Cristo. Então, que nós possamos fazer o convite, e você está convidado, né? Aí, na internet, assim como este canal, assim como outros canais, são aí estrelas que guiam pessoas para que possam se aproximar de Jesus Cristo. Próximo tópico é: os pais podem receber revelação para proteger sua família. Então, nós aprendemos que Maria e José protegeram Jesus Cristo. E nós, como pais, nós podemos receber revelação para proteger a nossa família. Então, aqui do lado, a gente vê uma imagem de um pai abençoando a sua família, e protegendo a sua família. Então, nós vamos aprender aqui sobre isso. O Pai Celestial, ele guiou José e Maria em seu papel como pais do Salvador. Então, eles sempre foram sendo guiados, né, José e Maria, recebendo revelação de Deus, o que eles deveriam fazer para proteger o Salvador. Quais são alguns dos perigos que enfrentamos hoje em dia? Então, como pais, né, e como filhos, nós sabemos que existem perigos hoje em dia que querem nos afastar. Um deles por exemplo, são as drogas. Um dos perigos que os pais enfrentam, né, são os filhos terem contato com drogas, terem contato com bebidas alcoólicas, terem contato com pornografia, né, logo no início, né, logo desde criança, muitas vezes. Então, todos esses males aí que vêm do inimigo são os perigos que os pais enfrentam hoje em dia para poder proteger a sua família. E ele pergunta: como encontrar proteção contra esses perigos? Então, existem primeiro as escrituras, que vocês podem estar estudando as escrituras, vocês podem estar indo para a igreja, participando das atividades da igreja, as atividades espirituais, as atividades esportivas, você estando envolvido com pessoas boas, você estando num ambiente saudável, você vai estar protegido contra todos esses perigos do mundo que eu disse, né? Seja pornografia, seja álcool, seja correndo risco de vida na madrugada, né? Ou seja, você pode encontrar proteção você estando num ambiente seguro para você, né? O primeiro ambiente é a sua família, depois são bons amigos, né? E sempre estando na igreja, sendo alimentado de conteúdos bons, você vai estar sempre sendo protegido contra aí as armadilhas do inimigo. Próxima pergunta é: de que modo a revelação pessoal nos ajuda a proteger nossa família ou nossos entes queridos do perigo? Então, de que maneira que você consegue receber essa revelação pessoal e de que maneira ela ajuda, né, a nos proteger? Então, essa é uma questão que você pode estar ponderando para proteger a sua família. E que conselhos os profetas e apóstolos nos dão para nos ajudar a encontrar segurança espiritual? Bom, um dos que eu posso adiantar aqui para vocês é que nós precisamos fortalecer o nosso alicerce espiritual, né? Alicerce é a base de tudo. Quando você vai construir uma casa, você precisa primeiro reforçar o alicerce, ou um prédio, né? Acho que 80%
do valor que é investido para construir um imóvel, talvez seja gasto mais no alicerce, ali na fundação, porque é a coisa mais importante, que é aquilo que vai sustentar o imóvel em pé. E essa sustentação da nossa vida, para que a gente não caia nessas armadilhas, que são esses alicerces, é o nosso alicerce espiritual. Então, nós precisamos fortalecer esse alicerce espiritual da nossa vida. E de que maneira nós fazemos isso? Fazemos isso lendo as Escrituras, orando a Deus, indo ao templo, né, no local mais sagrado, indo à igreja, renovando os convênios do batismo, tomando o sacramento, tomando o nome de Cristo, né, sobre nós. Então, todas essas maneiras nós estamos fortalecendo aí o nosso alicerce espiritual, e assim nós seremos mais protegidos. Mateus 2, de 13 a 15. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Então, aqui José recebeu, né, junto com Maria, uma revelação para proteger a sua família, no caso, Jesus Cristo, porque eles souberam aqui que Herodes, o rei, queria matar as crianças abaixo de 2 anos de idade, e aí eles foram orientados a se mudar, a saírem e fugirem para o Egito. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, de idade de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria os magos. Então, olha, os magos tiveram um papel muito importante aqui para poder salvar a vida de Jesus, né? Não levando a informação aí no tempo correto para o rei Herodes. E Herodes, ele ficou irado e quis matar Jesus Cristo, né? E pediu para que todas as crianças abaixo de 2 anos de idade fossem mortas. E José e Maria, recebendo essa revelação, eles se mudaram, fugiram de lá. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz, em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando por seus filhos e não quis ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José do Egito. Então, depois que eles fugiram para o Egito, apareceu ali um anjo do Senhor e foi falar com José, lá no Egito. E ele disse, levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Então aí já estavam tranquilos com a morte do rei Herodes, eles já puderam, assim como José e Maria e Jesus Cristo, voltar para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonho por uma divina revelação, foi para as partes da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Então aqui a gente vê todas as profecias sendo cumpridas, e por que que Jesus Cristo foi chamado também de Nazareno? Porque sua família foi para Nazaré. O próximo tópico é, mesmo quando era jovem, Jesus se concentrava em cumprir a vontade do Pai. Então eu convido você a ficar aqui comigo até o final, falta pouco para a gente terminar essa lição. Lucas 2, 40 a 43, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando-se eles, terminaram aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Então Jesus Cristo ficou lá em Jerusalém, num dia de festa. Ele tinha 12 anos de idade e seus pais nem ficaram sabendo que ele estava lá. Mas ele estava ali no meio das pessoas, como a gente vai aprender aqui em versículo 44 a 46.
Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andavam o caminho de um dia e caminhavam entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e interrogando-os. Então, olha só, aqui exemplificado essa escritura na imagem do lado direito, Jesus Cristo ali aos 12 anos de idade, sentado junto aos mestres no templo, estavam conversando ali sobre as coisas do Senhor. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E ele, vendo-os, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te buscávamos. E ele lhes disse: Por que é que me buscáveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Então aqui Maria, né, e José, preocupado com a ausência de Jesus Cristo, estavam procurando ele. Jesus Cristo questionou a mãe dele, né, por que tinha feito aquilo, por que estavam ansiosos em buscar ele, e ele responde porque ele estava ali tratando dos assuntos do pai dele. Então, olha só que resposta interessante, né? Que ele estava tratando dos assuntos do pai dele, ou seja, do Pai Celestial, de Deus. E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, assim foi a juventude de Jesus Cristo. Como ajudar crianças e jovens a crescer em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens? Então, nós temos aí Jesus Cristo como um exemplo, que estava tratando dos negócios do pai dele, estava crescendo aí em estatura, de graça em graça, e assim nós devemos cuidar e tratar também das nossas crianças, dos nossos filhos, sejam eles pequenos, menos de 12 anos de idade, as crianças ou jovens, né, acima de 12 anos de idade. Então, de que maneira nós devemos cuidar? Fica esse grande exemplo de Maria e José, que fizeram o melhor possível para, recebendo revelação, né, para cuidarem de Jesus Cristo, dessa criança que foi nascida de Maria e do Espírito Santo, né, um filho de Deus, para que pudesse cumprir o seu propósito. E os pais tiveram um papel fundamental nisso, Maria e José. Então, nós como pais, vocês que têm filhos, né, assim como eu, devemos ter essa responsabilidade de receber revelação para cuidar, de fazer com que nossa família cresça em sabedoria e em graça para com Deus. E para isso, a igreja possui aí alguns programas. O presidente Steven, ele descreveu o programa Crianças e Jovens, que em parte se baseia em Lucas 2:52, que nós lemos aqui nas Escrituras, da seguinte maneira: o programa Crianças e Jovens é uma ferramenta para ajudar cada criança da primária e cada jovem a crescer no discipulado e obter uma visão repleta de fé sobre o que é o caminho da felicidade. Eles podem vir a aguardar e desejar os postos e as sinalizações ao longo do caminho do convênio, onde serão batizados e confirmados com o dom do Espírito Santo. E logo eles pertencerão a conos do sacerdócio arônico e classes das moças, onde sentirão a alegria de ajudar os outros por meio de uma sucessão de atos de serviço cristão. Estabelecerão metas grandes e pequenas que trarão equilíbrio à sua vida ao se tornarem mais semelhantes ao Salvador. Então, assim como Jesus Cristo, né, foi crescendo de graça em graça, as nossas crianças e jovens podem também seguir esse exemplo. E para isso nós temos os manuais da igreja, chamado programa Crianças e Jovens, onde aqui a gente vê do lado direito aqui um jovem sendo instruído sobre algumas metas que ele pode realizar, e assim ele vai crescendo de graça em graça, como Jesus Cristo. Bom, essa foi a aula dessa semana, os ensinamentos de Mateus 2 e Lucas 2. Na próxima aula vamos entrar no livro de João 1, e o tema é Já achamos o Messias. Estudaremos os tópicos. Jesus Cristo estava no princípio com Deus, Jesus Cristo é a luz, podemos adquirir nosso próprio testemunho do Salvador e então convidar outros a vir e ver, podemos convidar outros a vir e ver. Bom,
Eu fico por aqui, eu convido você a compartilhar essa mensagem, deixe aqui o seu comentário, a escritura que você mais gostou. Se eu não li alguma escritura aqui que me chamou a atenção, que você possa compartilhar a sua, e o seu testemunho sobre o nascimento de Jesus Cristo também será muito bem-vindo. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até a semana que vem.